Quem quer vem de bicicleta, vem de sobrinha, vem de Uber, né? A irmã Lídia veio lá de dentro de uma Lídia, né? Que beijo, parabéns, Lídia. E mora longe, né? Semana agora eu estive na casa dela lá, não mora longe, online, até esse mês, né? Infelizmente, vem para dentro, tem esse pessoal todo aí, você sabe. Eu quero parabenizar todos vocês que estão chegando aí. E nós vamos, nesta manhã, ter uma manhã muito agradável aqui, uma manhã muito boa. Eu creio em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nesta manhã, eu vou estar falando sobre quais são os dons espirituais. O estudo, a partir de agora, ele vai ter uma tendência, essa administração sobre dons, ele vai ter uma tendência de se apropriar mais aquilo que Deus vai nos chamar. Tá? Então, alguns aqui vão se identificar. Principalmente a partir de semana que vem. A partir de semana que vem, ele vai começar a descer mais ainda, e você vai começar a se identificar dentro daquilo que Deus tem te chamado. Tá? Dentro daquilo que Deus tem te chamado. Vamos fazer uma oração nesta manhã e vamos pedir ao Senhor para Deus nos orientar, nos dar a sua graça, para que seja bênção para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nesta manhã nós te louvamos, te agradecemos pela tua glória, pelo teu poder, Senhor. E eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, porque tem sido bondoso e fiel para conosco. Agora, Senhor, eu quero te pedir que tu venhas trazer sobre nós a unção, o entendimento, a sabedoria, para que nós possamos entender aquilo que tens preparado para cada um de nós. Que haja mover do teu Espírito, que haja unção do teu Espírito, que haja entendimento. Ó Pai, traga o teu povo, Pai, nesta manhã chuvosa, nesta manhã, Deus, tão diferente, Pai. Muito obrigado por tudo, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Quais são os dons espirituais, irmãos? Quais são os dons espirituais que nós temos? Você conhece aquele ditado que diz aquela regra? Pode passar, irmão. Você conhece aquela regra que diz assim: 20 por 80. Quem conhece a regra de 20 por 80 aqui, irmãos? Quem conhece a regra de 20 por 80? Alguém conhece a regra de 20 por 80? Qual é, irmã? Fala para mim. 20 trabalha e 80%. Isso, 20% da igreja trabalha e 80% fica só na aba. Na aba. Né? É assim que funciona muitas vezes, né? 20% trabalha e 80% fica só. Né? São os famosos degustadores de sermão. A gente chama isso aí. Mas, quando a gente ministra sobre dons espirituais, a tendência é que nós queremos mudar a situação da igreja. Formar. Eu queria que a Camila fosse vendo aí, onde eu estou falando, eu acho que tem alguma coisa sobre 20 por 80 aí. Tá? Pode ir mudando. Isso, ótimo. Então, 20% trabalha. Olha lá, está vendo lá? O quadrinho roxo, né? E o quadrinho rosa, né? O roxo, né? 80% ali assistem, né? E não produzem. Não produzem. Então, quando eu falo produz, é aquele que assume uma parte do ministério, é aquele que evangeliza, é aquele que lidera um pequeno grupo, é aquele que ajuda nos ministérios da igreja, né? Nas redes, etc. É assim que eu falo. Então, qual é a tendência que nós queremos? Essa regra, né? A tendência nossa aqui da igreja é a gente mudar isso. Porque, irmão, na Elohim, só não trabalha quem não quer. Só não trabalha quem não quer. Semana agora, esse semana na igreja, o cara está indo para cá, né? Ela é enfermeira. Esse pastor, eu queria colocar a exposição do serviço para Deus. Eu disse, amém, irmão. Amém. Ela faz a drenagem linfática. E ela disse que quer tirar um sábado na igreja para fazer drenagem linfática. Eu falei, ó, já pode botar a Raquel aí lá na cabeça que ela precisa. Raquel, Regina, esse pessoal aí já está precisando. Né? Drenagem linfática. Eu falei assim, irmã, você está na igreja onde você trabalha. Porque a nossa igreja é uma igreja proativa. O que é uma igreja proativa? É uma igreja que faz.
E eu dou liberdade para trabalhar. Irmão, eu já fui de igreja, o Abel sabe que está usando, onde você não fazia nada, tudo era centralizado no pastor. Não sei se ele tinha medo de perder o cargo, não sei se ele tinha medo de alguém assumir a posição no lugar dele, mas aqui não, aqui, pastor, eu quero, exemplo, eu quero trabalhar numa área social com idosos, com idosos. Aí a irmã Rosane, juntamente com a sua equipe, irmã Lídia, se levantou para trabalhar com idosos. A irmã Jaguar, eu quero trabalhar com teatro, pastor, eu sei fazer isso. Está ali, né, irmã Jaguar, uma bênção de teatro. Maria, pastor, eu queria tanto fazer um curso de coreografia aqui na igreja. Aí, está vontade de coreografia aí. Glória a Deus por isso. Então, todo mundo tem esse seu espaço para ele. Hoje nós temos mais de 18 ministérios da igreja. 18 ministérios da igreja. Né? E semana passada, eu, Maria e a Natália ali, nós vamos estruturar o ministério da multimídia da igreja. Estamos estruturando o ministério da multimídia. Todos vocês vão ver que daqui em diante agora, você acessa bastante o YouTube da igreja Batista Elohim, passa para outros, muitas mensagens vão estar ali, muitas coisas, né? O Instagram da igreja, os líderes da igreja, nós estamos pedindo para fazer chamadas, inclusive, porque o mundo hoje é esse mundo aí, irmão, não tem problema não. O mundo moderno é isso aí hoje, é internet, Instagram, quando for fazer um encontro, quando for fazer alguma coisa, você vai chamar. É um ministério muito importante para a atualidade. Tá? E nós estamos hoje estruturando esse ministério, vamos investir mais ainda nele, para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, 1 Pedro 4, 10 e 11, e vamos ver o versículo bíblico que se encaixa aí, para a gente poder ir andando. Tem muita coisa para falar hoje, né? 1 Pedro 4, 10 e 11. Eu queria que alguns irmãos que achassem, 1 Pedro 10 e 11, pudessem nos ajudar, lendo a palavra. 1 Pedro, capítulo 10, e versículo 11. 1 Pedro 4, 10 a 11. Alguém pode ler, irmãos? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, irmão, Pedro fala exatamente isso. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Só até aí. Deixa isso aí. Cada um administra o dom como recebeu, como bons, em algumas versões aí, das bons mordomos. Bons mordomos. E você vê que o dom, ele precisa ser o quê? Administrado. O que é administrar, irmãos? O que significa o termo administrar? Administrar é aquele que faz bom uso, é aquele que cuida. Deus deu o dom de cantar, administra ele, faz curso, vai participar de seminários, como eu falei semana passada, vai ver técnicas vocais, etc. Deus deu o dom da coreografia, mesma coisa, vai procurar cursos, vai ver na internet o que está fazendo e tal, etc. Por exemplo, eu falei esse dia, eu ficou rindo, né? Eu falei para ele, eu gosto muito de plano. Eu vi um curso da Steel na internet, sobre como cuidar de plantas. Eu estou fazendo. Você vai ser jardineira, pastor? Não sei, eu gosto de cuidar de plantas. Eu já aprendi uma opção de coisas, já aprendi uma opção de coisas. Vou mostrar para vocês depois. Fiz o primeiro módulo já, graças a Deus tirei 10 da prova, né? O primeiro módulo lá, então o segundo módulo agora, o segundo módulo é sobre poda de árvores. Por que eu fiz esse curso? Eu falei aqui nesses dias na igreja que eu tenho um pé de pinha lá no meu quintal, bonito, que era um grande lindo, tem uns 4 anos mais ou menos, você conheceu com o pé de pinha. Eu poderia errar, ele morreu.
não pode podar no tal época, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a poda que eu fiz nela, eu já descobri meu erro. Eu deixei uma ferida na planta, e ali entrou um fungo no bactéria e matou ela. Lúcia, a bichinha ficou toda depenada. Fiquei triste, mano. Não, eu vou aprender a trabalhar assim. Eu vou aprender para não acontecer mais isso. Por quê? Eu não sei se eu tenho dom, mas eu gosto de mexer com isso. Entendeu? Tem que botar canela, né, pastor? Quando poda, tem que colocar canela. Exatamente. Aí o que acontece? A mangueira lá no meu quintal também, outra coisa também. De repente, eu secando, trouxe muita mangueira aqui para a igreja, né? Foi secando, não sei se foi um raio bateu nela, não sei o que houve. As mangueiras foram secando. Tive que tirar uma rapaz para cortar ela, porque fiquei com medo dela cair em cima da casa lá, do vizinho lá. Então, irmãos, cada um administra o dom que Deus deu, que você recebeu de Deus, com bons o que, irmãos? Vamos repetir, como bons o que? Despenseiros. Diga para mim, eu preciso, repita nessa manhã. Eu preciso administrar o meu dom como um bom mordomo. Essa é a nossa, né, o que Deus nos chama. Então, Pedro me fala sobre isso, e é muito importante a gente ter isso em mente. Quando você administra bem o seu dom, essa regra de 20 por 80 que nós falamos aqui, a igreja vai ficar, aqueles que 20% do trabalho vão ficar menos sobrecarregados. Por quê? Porque o trabalho vai ser dividido por igual. Você sabe, vamos dar uma ideia aqui de uma casa. Tem uma casa onde tem 5, 6 pessoas dentro. Se você não dividir as tarefas de dentro de casa, você vai trabalhar 24 horas e não vai parar. Amém ou não amém, irmãs? Amém. É verdade. Marido, vem em casa, eu cuido da parte de fora do quintal. E também de vez em quando vou lá lavar uma louça e tal, ajudo lá também. Comida, a Raquel faz, a almoço na casa ela faz. E a Esther está vindo agora, semana agora eu falei para ela, vocês têm que começar a lavar a louça em casa. Já está tarde já. Falei para ela, já está tarde. Por quê? Todos temos que ajudar. O Wesley me ajuda no lado dele também lá, né? Tem que limpar a piscina, o outro, vamos ajudar, né? Então, a igreja é a mesma coisa. Imagina se eu, numa casa, fazer tudo sozinho. Eu vou ficar sobrecarregado. Né? Quem tem muito filho, quem tem 3, 4 filhos, tem que dividir as tarefas. Senão mata a mãe. Mata a mãe e mata o pai de tanto trabalhar. Assim acontece na igreja. E quem tem um filho só, 2 filhos, meu filho, vai lá fora, tira o cocô do cachorro, bota a ração do bichinho, pega o bichinho, bota água, vê como é que está lá. Por quê, irmãos? Assim acontece dentro da igreja. Todos têm a sua função dentro da igreja. O corpo, ele precisa funcionar. Se o corpo não funcionar, irmãos, algum órgão dele vai apodrecer. Tá? Então, vamos falar agora sobre alguns dons espirituais. Né? Dom de apóstolo. Caraca, dom de apóstolo. Vamos lá. Primeiro dom que nós vamos falar é o dom de apóstolo. Apóstolo é aquela capacidade especial que Deus dá para que a pessoa assuma e exerça liderança geral sobre o número de igrejas, com extraordinária autoridade sobre questões espirituais. Está em Efésios 4 e versículo 1. Existiam alguns requisitos? Existem alguns requisitos básicos? Tá? Tem alguns dons aqui que eu posso até dizer que são dons que estão extintos. Na minha concepção, pelo meu aprendizado, o dom de apóstolo ele foi extinto. Tá? Por quê? Qual era a característica que o Senhor coloca na Bíblia para que seja apóstolo? Que tivesse andado com Jesus. O apóstolo, ele tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter convivido com Jesus para ser consagrado como apóstolo. Aí alguém perguntou para mim uma vez, mas pastor Paulo não andou com Jesus. Não andou não, mas ele teve um encontro real com o Senhor, no caminho de Damasco. Aquilo já foi suficiente para ele ser apóstolo. Hoje você tem tanto apóstolo por aí, né? Mas eles conseguem colocar, eles conseguem entender que esse apostolado que eles têm é porque a pessoa ele assume uma liderança geral
né, sobre um certo número de igrejas, e também eles conseguem colocar que eles têm uma chamada especial para aquela missão. Amém. Quem sou eu para dizer como? Mas biblicamente, para ser apóstolo, bíblica, você pode ver que as igrejas de tradição, as igrejas de tradição, tá? Eles não consagram apóstolo. Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Congregacional, tá? Porque tem esse entendimento aqui. Tem esse entendimento. Tá? Para ser apóstolo, ele tem que andar com Jesus. Tem que ter uma visão especial com o Senhor Jesus, uma missão especial. Né? Mas hoje em dia a pessoa coloca e inventa muita coisa, né? Tanta coisa aí que a gente fica até assim meio perdido. Né? Tá tudo bem. Vamos ver 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Esse ensino, irmãos, ele tem muita base bíblica. E sem base bíblica fica difícil a gente entender. Né? 1 Coríntios 12 e 28. O que diz aí, irmãos? Sim. Pode ler, irmão? E alguns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro mestre, depois poderes milagrosos, depois dons de curar, ajudas, governo e variedade de línguas. Então, tem dons aqui que nós vamos falar dele na semana que vem. Né? Aí eu vou ler de novo por causa da câmera aqui, para poder ficar legal. Né? Assim a igreja estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, que é socorro, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Então aqui ele já começa a colocar alguns dons que hoje a gente não vê. Por exemplo, quem foi consagrado numa igreja com o dom de mestre? Nunca vi. Mas é bíblico. Você pode consagrar com o dom de mestre. O mestre, vamos chegar lá nele daqui a pouco. O que é o dom de mestre? Mas eu não vejo. Qual é a igreja que consagra com o pastor o dom de administração? Não tem. Mas eu já vi igrejas, batistas inclusive, que consagrou o pastor só para administrar a igreja. Viu, Roberto? Ele não prega, ele não dá estudo, nada disso. Mas a chamada dele é administrar. E ele é excelente naquilo que ele faz. Administra de forma assim maravilhosa. Entendeu? Mas hoje em dia não se usa isso. Né? O pastor está lá no rol, está lá na hierarquia como administrador. Né? E eu vou falar a verdade para vocês. Uma igreja, pode ser essa lâmpada ali, por favor, está escuro. Uma igreja que não tem um bom administrador, obrigado. Uma igreja que não tem um bom administrador, que ela não consegue ir à frente. Porque esse serviço da igreja, obra da igreja, agora como você tem papel ali, faz uma relação de atividade da igreja, precisa terminar a nossa igreja. Eu coloquei no meu coração que precisa terminar o espírito lá de fora, terminar a frente da igreja, já está há muito tempo já, né? E nós precisamos, né, em nome de Jesus, né, irmão, terminar de fora ali, né? A gente precisa, esse ano 2024 vai ser um ano para a gente poder dar uma alavancada aí, Deus vai gerir recurso, como diz o irmão Lúcio, que a gente coloca no coração, Deus aprova, né, Lúcio? Glória a Deus por isso, né? E vamos aí. Então, para isso tem que ter um administrador, que o pastor presidente da igreja não pode ficar se preocupando, irmãos, com a obra. Imagina se eu venho aqui para fiscalizar a obra, ver, olhar e tal, e ver e discutir com o pedreiro e tal, não. Então tem que ter um administrador só para isso. Tá? Então, algumas características que são encontradas no dom de apóstolo. Vamos lá. Primeiro, o apóstolo adapta-se bem a uma situação diferente a fim de evangelizar. A primeira coisa, o apóstolo, ele tem uma boa adaptação na situação que ele está para evangelizar. Ou seja, às vezes ele vai para um local que aquele é um local inóspito, ali ele não tem muito recurso, mas Deus dá condição para ele. Quem tinha um dom parecido com esse, de apóstolo, era o avô, o bisavô da Regiane e da Raquel.
se viriam. Né? Às vezes a gente estava em locais que vivia da obra e tinha que fazer, tinha que inventar coisa para poder sustentar a milharada de filhos que ele tinha. Né? Centenas de filhos que ele tinha lá. Antigamente era assim, 10, 15, 20 filhos. Né? Então, fazia sabão para vender, consertava carro. Antigamente os pastores não tinham salário. Não tinha salário. A igreja não dava salário a ele. Não dava. E ele tinha que se virar para cuidar do rebanho, cuidar da igreja, e ao mesmo tempo trabalhava fora, e às vezes o trabalho crescia, não dava tempo, era aquela correria. Depois, com o tempo, foram começando a igreja. Na verdade, o pastor não recebe salário, né? O pastor recebe prebenda, né? Não recebe salário, o pastor recebe uma ajuda de custo. Não, a lei não autoriza que a igreja dê salário, mas autoriza que dê prebenda, que dê, na igreja católica chama-se côngrue. Aqui nós colocamos como sustento ao público, aqui na igreja. Né? Os irmãos que recebem sustento ao público. Tá? Então, o que acontece? O apóstolo ele tem essa adaptação, ele consegue se adaptar, o Espírito Santo trabalha na vida dele, ele consegue se adaptar bem naquela situação. Fique empolgado com o sucesso do trabalho missionário em outros estados e no estrangeiro. Então o apóstolo fica empolgado, cresce. Então, talvez nessa nomenclatura aí, tá, que eu estou falando aqui hoje, é que as igrejas mais modernas consagram o apóstolo. Né, porque ele tem trabalho aqui, ele tem trabalho no exterior, tem trabalho no Nordeste. Ele fica praticamente como um supervisor daquela obra ali, tá? como um bispo, digamos assim. Tem prazer em cooperar nos trabalhos pioneiros da igreja. Né? Aqui eu estava falando, hoje a gente tem dom de apóstolo. Eu estava me dizendo para Itaguaçu, sabe o que a gente descobriu que tem dom de apóstolo? Já várias igrejas fundamos já. Várias igrejas. A Elohim, fundamos o Bethesda, ajudamos a estruturar na época a igreja do Grupo 4, começar aquele trabalho ali, fundadores, né? Fundamos a igreja, a Assembleia de Deus se espião em cima, que era um caixotinho pequenininho, toda de madeira, nós não tinha dinheiro, nós vamos fazer um trabalho. Foi ali que eu comecei no ministério. Era um trabalho, era uma igreja, não vou falar nada para vocês. Eu acho que era daqui, esse quadradinho aqui, daqui até ali. Um pouco pequenininho lá, dava umas 10 pessoas dentro da igreja, no máximo. E ali Deus foi treinando a gente. Eu tinha um prazer enorme de estar ali evangelizando. Eu tinha um prazer enorme, a igreja ali vai para a vida chumbada. Ali. E eu saía com o pastor Abdias ali, saía evangelizando, e Deus ia curando, o Senhor ia fazendo milagres ali, uma coisa tremenda. Quando foi ali a minha experiência que Deus me deu ali no campo. Era um campo, ali é um campo missionário. Quem conhece a chumbada sabe disso. Naquela época já era o que era, né? Mas a gente era um bom porque as pessoas conheciam a gente ali. Então era uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa. Então o apóstolo ele tem prazer em cooperar nos trabalhos pioneiros da igreja. Se você tem esse prazer de trabalhar em trabalhos pioneiros, começando, você tem uma chamadinha de apóstolo também, tá, irmãos? Amém, querido? Então vamos lá. Vamos ver algumas características aqui, né? Tem ampla visão do reino de Deus, que ultrapassa o limite da sua denominação, restabelece os fundamentos que foram esquecidos pela igreja. Quais são os fundamentos esquecidos pela igreja? É o ensino, muitas vezes, é a escola bíblica de crescimento. Você passa hoje de manhã, dá tristeza, você vê tudo fechado, aí bota assim, escola bíblica, o horáriozinho da tarde, o culto vai ser 6 horas, de 5h30 6 horas, meia hora. Dá para estudar meia hora, gente? Irmãos, a base que nós temos hoje de pessoas identificadas na palavra, quem foi do livro de tradição, sabe disso. Sabe, né, irmã Betinha? Sabe disso. Precisa entender. Nós vamos voltar daqui a pouco à nossa escola de novo. Você tem uma escola também, mas porque a necessidade de fazer essa administração. Vamos voltar agora em novembro, ou final de outubro, vamos voltar. Por quê? É importante isso. Então o apóstolo ele faz o que? Ele tem uma visão de restabelecer os fundamentos que foram esquecidos pela igreja, fundamentos litúrgicos, fundamentos da oração, né? Fundamentos da boa doutrina, da palavra, porque isso aí mantém a igreja viva. A igreja não se mantém viva, irmão, através de oba-oba. O oba-oba, irmãos, é o
como diz um colega nosso, é o evento. Ele não fala é evento, ele fala é o vento. É o vento. Fala, enche, daqui a pouco esvazia. É o vento. Mas o que mantém você firme com Jesus é isso aqui, é o fundamento bíblico. É a palavra, é a sua experiência com Deus. Na adversidade, na luta, você tem, você se lembra daquela que Deus falou comigo através do pastor, através daquela palavra que foi ministrada, e você vai para a Bíblia, o fundamento bíblico, a palavra. O apóstolo tem essa chamada. Em geral, é um implantador de igreja ou um restaurador de igrejas. O apóstolo também está a igreja, está quietinho lá, né? Não tem condições de mais nada, houve uma divisão, um problema, aí o pastor vai lá, pega ele, bota lá, daqui a pouco começa aquela graminha reverdecer de luz, começa a crescer, começa a vir gente de cá, gente de lá, de lá, de lá, e a igreja daqui a pouco se levanta. Esse é o dom do apóstolo. Ele tem essa habilidade, isso é um dom, irmãos. Isso é um dom. Algumas igrejas, batistas inclusive, acontece muito isso, né? A igreja está lá, às vezes tem muitos anos, a igreja não conseguiu, muita gente saiu, morreu muita gente, mais de Covid, mais por isso. Aí o presidente da convenção lá delega alguém para ir para lá, entendeu? Delega alguém para ir para lá, o pastor presidente delega alguém para ir para lá, e começa então do zero, aquela igreja começa de luz. Aí começa a vir músicos, começa a ver pessoas para pregar, organiza a escala, vai visitando todo mundo que estava antes, que saiu, que está triste, daqui a pouco você olha e está cheio de novo. Por quê? É o apóstolo, né? Ele tem essa chamada de Deus na vida dele. Amém? Estou entendendo bem, irmão? A explicação, bem, irmãos? Amém. Glória a Deus. Dons espirituais que geralmente acompanham este dom ministerial. Olha só que coisa linda, ó. Quem tem o dom de apóstolo, geralmente, está lembrado que eu falei, tem um dom que eles sobressaem, por cima, sobressaem, e tem os dons, vamos chamar de dons satélites, ficam ao redor, vamos batizar de dons satélites, né? Tem o dom, que é a estrela máxima, e tem os satélites que vão ao redor. Todos nós temos um dom principal e temos dons satélites, tá? São dons que vão rodando, são pequenos dons. Então ele tem liderança, ele tem governo, ele tem fé, tem exortação, tem ensino. Semana que vem eu falo sobre esses dois pontinhos aí, ó. Liderança, governo, fé, exortação, ensino. Você não pode perder, porque praticamente o estudo está chegando ao final já, e você vai se identificar muito com aquilo que Deus está falando aqui. Tá? Vamos lá, pode mudar agora. O dom de profeta, agora que é o dom que a gente vai ver, esse dom aí é o dom mais usado hoje em dia nas igrejas. Dom de profeta. Mas vamos ver o que é o dom de profeta e como ele funciona. Tá? O dom de profeta. O dom de profeta, irmãos, diz lá em Efésios 4:12, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Nós já lemos esse versículo já. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Ele estará em Efésios 4 e versículo 1. Qual é o dom do profeta? O que ele faz? O profeta é aquela capacidade especial que Deus dá, e ter a definição para você poder ver quem tem esse dom. Tá? É aquela capacidade especial que Deus dá para que a pessoa receba e transmita alguma mensagem imediata da parte de Deus ao seu povo, através de uma declaração divinamente ungida. Então, você tem aí a definição? Acho que não tem não, né? Dá uma olhadinha. Então, profeta é aquela capacidade especial que Deus dá para que a pessoa receber de Deus uma mensagem de Deus, irmão. Não estou falando profetada. Hoje em dia, 90% das palavras proféticas são profetadas. Hoje em dia, eu falo isso com experiência de vida. Hoje em dia. Tem muita coisa que você tem. A Bíblia manda que você fazer o quê? Você tem que examinar, você tem que provar, para ver se é Deus que está falando. Falou contigo uma palavra, você vai fazer assim, irmão, eu vou procurar saber se Deus falou com você, falou através de você mesmo. Eu vou examinar os espíritos conforme manda a palavra para você. Examinar você, botar a prova.
Tá? Ainda vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Então, a pessoa recebe de Deus uma palavra, né? e ele vai transmitir aquela declaração para o povo, né? E através de uma declaração que Deus deu divina, Deus falou, Deus disse. Tá? Vamos ver Romanos 12, 8. Vamos lá. Romanos 12, versículo 8. Diz assim, olha, Romanos 12, 8. Se é da ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Né? Isso aqui está falando já sobre os dons. Né? Então, como é que o dom de profeta pode acontecer? Vê se tem aí, como é que o dom de profeta pode acontecer? Ele pode acontecer pela pregação. Por exemplo, eu estou aqui agora sendo um profeta de Deus, amém, irmãos? Amém. A maior profecia está aqui em cima. Por isso nós não podemos convidar pessoas que não têm a capacidade de estar no púlpito de uma igreja. Púlpito de uma igreja é uma coisa muito importante. Não adianta você convidar alguém que não tem uma vida regrada, que não tem uma vida boa diante de Deus, que não dá exemplo para estar aqui em cima. Por quê? Quando ele está aqui em cima do púlpito, ele está profetizando na vida das pessoas. Deus está falando a ele da pessoa. Né? Então, primeira coisa que acontece na profecia, ela é ministrada através de uma pregação. Através de uma pregação. Vamos ver 1 Coríntios 14, 24 e 25. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Diz assim: mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será conhecido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Irmãos, isso não acontece? Não acontece isso? Quantas pessoas entram aqui na igreja? Nós somos pessoas que têm dom de profeta aqui na igreja, né? E você vai, fala, a pessoa todo dia não é crente, a pessoa começa a chorar. Aí fala: mas como é que pode? Como é que você sabe disso? Porque Deus falou com ele. Esse é o dom de profeta. Aqui está na base bíblica, é 1 Coríntios, né? 14, 24 e 25. O que acontece? A Bíblia diz que a pessoa chegou lá, o ímpio chegou lá, Deus usou alguém e falou a vida dele toda, e ele falou assim: realmente Deus está nesse lugar, Deus é tremendo, está nesse lugar. Isso já aconteceu conosco já, irmãos? Amém, querido? Deus faz isso todas as vezes, na hora que Ele quer, né? Fala o que está passando, o que vai acontecer, e etc. Porque isso é o dom do profeta, né? Então, pode acontecer também por uma revelação específica, né? Por uma revelação específica, em 1 Timóteo 4 e 14. Tem muito versículo bíblico, algum não vou ler, você vai procurar na sua Bíblia, tem muita coisa, né? Senão a gente não vai conseguir terminar a nossa administração hoje. E pode acontecer também por conceito profundo de efeitos especiais. Tá? Essa aqui eu vou ter que ler, Atos 15 e 32. Atos 15 e 32. Vamos ver lá Atos 15 e 32. O que significa esse conceito profundo? Diz assim: Judas e Silas, está lá no Novo Testamento, que eram o quê? Profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Então o profeta, ele pode te dar um conselho especial. O profeta, ele pode te chamar no canto e falar assim: irmão, Deus está falando isso, assim, irmão, irmão, cuidado, irmão, Deus está me dizendo que esse é o local que você está, não é um local bom, não é esse assim, vai acontecer isso assim, vamos tomar cuidado. E a gente tem muito cuidado para ouvir o profeta de Deus. Porque como eu preguei aqui na semana retrasada, se eu me lembro, falando de profeta, aquela viúva ali, ela ouviu o conselho daquele profeta. Ouviu o conselho de Eliseu. Ouviu e falou assim: vai lá, um pouquinho de azeite que você tem, pega vasilhas, derrama dentro dessas vasilhas aí o azeite e você vai ver o que vai fazer. Aquela mulher podia falar assim: que nada, isso é mentira.
como é que vai acontecer milagre? Eu tenho um pouquinho de azeite, como é que vai encher tudo que é vazio? Mas como o homem de Deus fala, o profeta fala, irmão, ele precisa ouvir o que Deus está falando. Ouvir o que Deus está falando. Eu já vi muita gente se dar mal na vida porque não ouviu o que o profeta falou. Eu ouvi. Eu já vi, cara. Irmão, não faça viagem. Você vai se acidentar, cuidado, não precisa ser assim. Não, você é carne. É carne, então você vai para vai orar. Vai orar e vai consultar o Senhor, para saber se Deus está falando. Entendeu? Porque eu tenho temor quando Deus fala. Eu fico assim, vou orar e vou ver se Deus falou, Ele vai confirmar comigo. Então isso é muito importante a gente ouvir que Deus está usando os profeta de verdade. Primeira coisa do profeta que você tem que analisar é a vida dele. Ver a vida dele. Tem vida no altar, é homem de Deus, dá fruto, né? E por aí fora. Porque os frutos acompanham a vida do profeta. Não é verdade? Então, querido, é importante isso. Tá? Acontece de várias maneiras. Né? Pode mudar aí. Como? Ou uma advertência acerca de problemas e ameaças futuras. Como aconteceu lá em Atos capítulo 11, versículo 27 e 30. Isso aí foi uma passagem de Ágabo, né? Que profetizou que viria uma grande fome no mundo. O Ágabo, aquele profeta, você pode ver aí na sua palavra, Ágabo era o profeta que profetizou que viria uma grande fome no mundo. Outra coisa que eu quero dizer: poucas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, falam sobre profecia. Pouquíssimas. É mais no Velho Testamento. Tá? Poucas passagens no Novo Testamento falam sobre profecia. Essa aí é uma das passagens raras. De Ágabo falando, profetizando, né, que viria uma fome. Deus pode profetizar que vai vir uma fome? Não pode, irmãos? Pode. Deus pode falar para você assim, irmão, quem está ligado com Deus avisa o futuro que vai acontecer na nação. Deus avisa o que vai acontecer. Eu me lembro que em 1970 e pouco houve uma quebra da Bolsa de Valores aí, e tinha alguns colegas, pastores, eu acho, muito rico, lá no sul, muito rico, fazendeiro, muito rico, plantação de café, plantação de criação de boi, etc. E Deus avisou a ele que ia haver uma quebra da Bolsa de Valores. Eles tomaram cuidado. O que o homem de Deus fez? Foi lá, pegou os livros, tirou e aplicou em outra coisa. E houve uma quebra tão grande da Bolsa, tão grande, que muitos empresários faliram, alguns até se suicidaram, e aquele homem de Deus, como Deus havia falado com ele estava na boa. Né? Na época do Collor também, o Collor meteu a mão aí, os mais antigos sabem disso, meteu a mão no dinheiro da gente, né? E prendeu a grana toda de todo mundo, que ele esteja na mão do Senhor Deus lá e nos faça o que quiser com ele. Faliu muita gente. Muitas igrejas que estavam com dinheiro guardado para fazer obra, viu, Abel? Muitas igrejas com dinheiro guardado para fazer obra, perderam, tiveram que parar a obra no meio. Mas alguns pastores de Deus, homens de Deus, o que fizeram com o dinheiro? Tiraram, compraram dólar. Entendeu? E Deus avisou eles, vai haver um problema assim. Então, irmãos, o profeta, ele tem esse dom de prever problemas e ameaças do futuro, coisas que vão acontecer. Ele tem que ouvir. Agora tem muito vídeo aí na internet, não tem nada a ver, né? Muito vídeo que botaram aí com o Bolsonaro, que isso aconteceu, tudo isso aí não era profeta, era profetado. Muita coisa. Poucos acertaram, né? Mas tem que entender e ver quando Deus está falando. Tá? Então, nós vemos também outra maneira que pode acontecer com o intermédio de uma oração. Vamos ver 1 Timóteo 4 e 14. Pode acontecer também por intermédio de uma oração. 1 Timóteo 4 e 14. Então, aqui Paulo está falando a Timóteo para não negligenciar o dom que
foi dado a ele, né, como mensagem profética. Quando o pastor fala assim, você vai ser um levita na casa de Deus, recebe, viu, Lúcia, né? Você vai estar aqui, tocando aqui, vai ser bênção. Toda quarta-feira agora nós vamos fazer aqui uma série de, quarta-feira agora começando, né? Para Deus trazer o renovo aqui. Opa, para Deus trazer o renovo aqui, né? Trazer o renovo, estamos profetizando, Lúcia, renova, Senhor, faz florescer. Pastora Fabiana aqui embaixo da pergunta. Pastora Fabiana pregou semana agora sobre florescer, e nós então me deu essa ideia. Vamos orar. Toda igreja ora, quarta-feira, Senhor, faz florescer. Louvor da igreja. É assim que seja. Mensagem profética, né? Então, quando o pastor fala assim, olha, você tem um dom, você ensina, ou receber em nome de Jesus. Você tem o dom da prosperidade, ou receber. Você tem o dom de ser empresário, né? Eu recebo em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, não negligencie o dom que foi dado para você com mensagem profética. E o ideal é a posição de mãos, né? A Bíblia não manda orar, se eu de quarta-feira eu oro na frente, não existe na Bíblia, não dá não. Não tem, já falei isso 10 vezes na igreja. Se a pessoa defender assim, bota a mão na cabeça dele. Não tem na Bíblia que você vai orar botando a mão na mão da pessoa, não, é imposição de mãos. Não tem, já falei isso aqui no modo, várias vezes, não se ora dando as mãos. Até porque, se você pegar um camarada ciumento lá, né, a mulher dele tem aqui à frente, você pega a mão dela, se você é homem, depois você vai ter confusão lá com o cara lá fora. Entendeu? Perigoso, né, irmãos? Então, a Bíblia fala, com imposição de mãos, tá? Então é importante essa imposição de mãos, né? Então recebe isso em nome de Jesus, tá? Alguém, homem de Deus, fala, olha, Deus está mostrando você vai receber uma promoção do seu serviço, porque você tem dom, eu recebo em nome de Jesus, recebe na hora. Amém, irmãos? Amém, querido? Glória a Deus por isso, né? Acontece também de várias maneiras, né? Principalmente alguém que tem uma sensibilidade especial de ouvir a Deus e falar do que ouviu, né? Essas pessoas geralmente têm dom de profeta, eles têm uma sensibilidade especial, são sensíveis. O mundo fala sensitíveis, né? E é verdade, são sensíveis, entendeu? Isso é um dom, tá? Que a pessoa recebeu, tá? Vamos lá. Acontece de várias maneiras, né? Então, a profecia do Novo Testamento não tem primariamente um caráter preditivo. Eu falei aqui agora, anti-preditivo é a profecia. Como é que você sabe se a profecia é de Deus? Ela tem 3 finalidades. Quais são, irmãos? Quem sabe? Eu já peguei esse muito para a igreja, quem sabe? A primeira qual é? E a segunda? Consolar. E a terceira é edificar. Se a profecia ela não exortar, se a profecia ela não consolar e não edificar, não é profecia. E exortar, irmão, não é descer o cajado na cabeça da pessoa. Exortar tem que ser encorajamento com amor. Esse negócio de buscar no banco, de pecado, não é Deus. Isso é carne. Deus não envergonha ninguém. Entendeu? Você vai dizer, o que o profeta pode fazer, Deus mostrou uma coisa errada, chama a pessoa em particular, não envergonha ele dos outros, e vai falar, irmão, Deus mostrou você e ele, só ninguém quer. Vocês deixam eu falar aqui, Deus mostrou assim, você fazer um conselho com Deus, tal. Deus está querendo isso, assim, sua vida, tal. Aí beleza. Isso aí a pessoa está exercendo o dom de exortação. Edificar. Quando você ouve a profecia, você tem que estar edificado. Você tem que estar confortado. Aqui tem que fazer bem você. Né? E consolar. Porque às vezes você perdeu alguma coisa. Às vezes você passa por uma luta muito grande. Às vezes está com uma doença. Às vezes está com um problema sério. Você vai ser consolado pelo Senhor. Então, irmão, as 3 formas de você entender se a profecia é de Deus ou não. Primeiro, vamos repetir ela,
Primeiro, ela faz o quê? Exorta. Segundo, ela faz o quê? Consola. E terceiro, ela edifica. Vocês estão vendo, irmão, como é importante essa administração aqui para a igreja? Nós temos muita gente nova na igreja que não conhece. Isso é importante, ele poder ter um rumo, uma direção. Ah, pastor, eu queria orar tanto a cara de fulano e tal. Irmão, primeiro vem a vida do profeta. É homem, mulher de Deus, tem fruto. Tem fruto, irmão. Tem fruto ou tem língua? Porque tem profeta que tem uma língua maior do que fruto. Você já está escutando. É pessoa recatada? É pessoa que fala muita coisa por causa de Deus? Então, irmão, sai fora. Vê se tem vida no altar. Profeta tem vida no altar, igual pastor. Irmão, amém, querido? Glória a Deus por isso. Vamos lá para outro tom. Né? Não, vamos continuar aqui ainda, né? Tá, tem um monte de coisa que eu preciso falar com você. Vamos lá, algumas características, né? Dessa pessoa. Está lá em 1 Coríntios 14, 3. Vamos abrir? 1 Coríntios 14, nós estamos na lendo, né? 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, Isso. encorajamento e consolação dos homens. Então, o dom, ele é dado, eu fui falando aqui logo no início dessa administração, com o Rejane, o Raquel que falou, e o dom, ele é dado para edificação da igreja. Todo dom, ele é dado para a igreja. A pessoa vai usar, mas vai usar em função de que haja uma edificação da igreja. Tá? Dessa forma assim. Tá? Então, primeiro, outras características, sua opinião baseia-se nas escrituras, que ele quer compreender profundamente e aceitar pessoalmente. Então, a opinião dele, que ele está falando, por isso que eu falei, vai para a Bíblia. Aí ele falou alguma coisa, vai para a Bíblia. Deus está confirmando. Irmão, eu já vi profecias. A mulher casada, no papel. Olha que eu já rodei nessas áreas aí, irmão. Olha, eu cheguei época da minha vida, eu andava com a mão aqui embaixo. Aqui, ó. Depois o vídeo não tem nada a ver. Olha que eu já rodei. Muitos que eu por aí. Entendeu? Eu andava com muitos vasos, muitos profetas. Eu vou na Romeval, lá em Pericoçu, você andava com muito vaso mesmo. Vi muita coisa boa e vi muita coisa ruim também. Né? Então, o que acontece? Eu já vi profecias, a mulher casada, e o cara se levanta e diz: ei, minha serva, que esse homem não é para você. Assim ele destruiu o casamento dela. Quem é? Aí a pessoa depois diz: fulano, você tinha que ter casado com fulano de tal. Olha, uma coisa dessa entra na cabeça da pessoa. Isso dá até morte, tá, irmão? Isso dá até morte, isso dá briga. E eu novo ainda, mas sempre fui baseado na palavra. Meu pai era um estudioso da palavra. Vocês viram, ele falou aqui, né? Meu pai era muito estudioso da palavra, muita base, muito conhecimento. Eu me ensinava muito a ele, ele ia para me ministrar em vários lugares, eu ia atrás dele, aí aprendendo por ele. E eu falava assim, eu falei assim, mano, não é fácil não. Profecia tem que exortar, edificar e consolar. E mano, isso não é de Deus. Sai fora. Você vai ouvir. Você acha que Deus vai falar isso? Você está bem com seu marido? Estou bem, eu amo meu marido, gosto mais dele e tal. Então, irmão, tem que tomar muito cuidado. Tá? Isso é importante para a gente não entre no furado. Tá? Entenda que é uma pessoa autorizada por Deus, um mensageiro credenciado, e por isso fala com poder e autoridade. Então, isso aí você vai ver da seguinte forma: é uma pessoa autorizada por Deus, tem unção, tem fruto. É uma pessoa credenciada. Quem é credenciado? É uma pessoa que tem credibilidade, tem crédito. Tá? E por isso, fala com poder e autoridade. Tem crédito, fala com poder e autoridade. Irmão, vocês estão lembrados da Lucimar, que era aqui da nossa igreja, que foi esposa do Danielzinho? Estão lembrados? A Lucimar trabalhou ali em casa um período. E eu vi que Lucimar
ela falou que ela estava com muito sangramento. Apenas comprou um fraldão para ela. Ela não faleceu, eu posso falar isso aqui com propriedade. Já faleceu, só a experiência que vai contar aqui para você poder entender. E a Lucimar deu entrada no Antônio Pedro para fazer o tratamento de câncer. Ela estava com câncer no colo com o Pedro. Os antigos devem saber isso aqui, mas não vou falar, outros não sabem. Ela deu entrada no Antônio Pedro, estava se tratando, ela chegou a melhorar, ficou quase curada fazendo as quimioterapia. E a Lucimar foi frequentar uma igreja por aqui, não vou dizer qual é, por causa da ética, é profeta, tudo só de profecia. E ali o homem disse para ela assim: você está curada. Você não precisa mais fazer quimioterapia, porque o Senhor te curou. Irmão, eu insisti com ela, vai, volta para o meu tratamento. Quer que eu vá contigo lá? Sangrando. Volta, vai. Não, o homem de Deus disse que eu estou curado. O homem de Deus disse que eu estou curado. Irmã, volta, vai tratar, irmão, você não está curada. Se você tivesse curado, você estava boa. Não estava sangrando, você está sangrando, estou usando fraldão. Não, estou curado. Aí começou a sair de casa, não conseguia mais vir, deu anemia, disse aquilo outro, câncer evoluiu. E hoje está enterrada lá, né? Porque foi atrás de uma profetada que acabou com a vida. 30 e poucos anos de idade, né? Uns 34, 35 anos de idade. 9, podia tratar hoje que nós aqui. Você vê como é importante um pastor da frente da igreja, juntamente com o seu irmão, mostrando o que é e o que não é, pode salvar uma vida. Você vê como é importante você aprender isso aqui, e se você tiver um conhecimento desse lá, você passar isso para a pessoa. Estou curado, então vamos ver o que Deus vai falar para mim. Então estou curado, então vai estancar e eu vou ter melhor. Se eu não tiver melhor, então estou curado. Não é verdade? Então, querido, é esse aí o mundo que nós vivemos. Então tem que tomar cuidado com isso, porque Deus fala. Deus fala. Quando eu estive doente, quando eu tive paralisia infantil, semana agora eu estava com o dentista, estava conversando isso lá com o dentista, porque eu volto falando de Deus uma vez. Né? Eu estava falando quando Deus fez na minha vida de paralisia infantil. Primeiro Deus falou para minha mãe, de madrugada e sonho: eu vou restaurar a saúde do teu filho. Ela entrava num trabalho tipo de oração, que se chama, né, na Natal, né? E ela entrava na igreja, quando ela pisava na porta da igreja, Deus levantava um vaso e falava: eu vou restaurar a saúde do teu filho, não importa quando nem como. Tá, beleza. Aí ela foi salvar uma coisa e foi para a igreja. Quando chegou lá, Deus falou a mesma coisa para ela. Não sonho, mas falou de forma audível. O profeta se levantou e falou: eu vou curar o teu filho, não importa como nem como. Eu tive paralisia infantil, poliomielite, 3 anos de idade. Dali durou mais ou menos assim. Deus falou, Deus vai cumprir. E Deus cumpre aquilo que Ele fala, né, irmãos? Amém. Não importa o tempo nem o momento, Deus fala, porque Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, não é dúvidas que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, ela contou aquilo para o meu pai, contou aquilo para a família toda. Meu pai estava pulsando lá em Natal, né, na Maria, e contou aquela história toda. Tá bom, amém. Ficou primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, quarto dia nada, quinto dia nada, primeira semana nada, entrou a segunda semana, 8 dias, 9 dias nada, 10 dias nada, e foi 13 dias nada, 14 dias nada. Quando chegou o 15º dia de madrugada, eu pulei da rede e comecei a andar dentro de casa, normal. E a família começou a entrar em polvorosa, uma alegria muito grande. Começaram a glorificar o nome do Senhor. Chamava de Jesus. Jesus está curado, está curado, está curado. E pegar para cima assim, eu queria ser pequenininha. Glorificar o nome do Senhor, que bênção. Então, irmão, Deus quando fala, Ele cumpre. Deus quando fala, Ele cumpre. Não espera. Se Deus deu alguma promessa na tua vida, meu irmão, usando como vaso do profeta de Deus, espera, que Deus vai fazer isso. Às vezes Deus promete que vai salvar o marido, que vai salvar o filho, que vai salvar alguém. Senhor, já tem 20 anos, Senhor, isso não acontece. O que aconteceu, irmão? Calma, espera. A irmã Helena ali, faleceu, e ela ficou 20 e poucos anos para Deus salvar o marido dela.
Deus havia prometido. Fale, meu sonho. Deus fala aqui no show. Fala alto para estar perfumado. Rosa, ela veio comigo. A filha dela tinha um bebê. A gente foi morar na casa dela, com ela. Aí Deus me usou e falou assim: não chora. Você vai ter outro filho, vai ter um menino. Deus falou para mim que ela vai ter menino. O menino vai para a glória de Deus. Aí, a bênção. Você vai ter um menino. Deus falou isso, né? Menino, vai ter um menino, falou para Fala, o confirmou. dela que ela ele tem um presente. O filho dela tem um presente de Deus para ela. Deus fala, irmão. Agora, Deus. Irmão, uma irmã, falar isso, fala em menino, uma irmã da igreja onde eu era, ela era estéril, não tinha filho. Deus falou assim: eu vou te mandar um Samuel. Demorou 5, 6, 7, 8 anos. Sabe o que ela fez? Adotou uma criança. Isso era real, né? Adotou uma criança. Depois de um ano, a criança adotada, o que acontece com ela? Engravida. Promessa do tempo certo. Ela ficou com a criança adotada e nasceu o garoto, botou o nome dele de quem, irmãos? Samuel. Deus falou. Só que às vezes nós não temos paciência de esperar o que Deus falou. Esse é o grande problema. Nós vemos isso na Bíblia. Abraão e Sara, né? Abraão e Sara. Deus falou: eu vou te dar um filho. Empurrou quem? Agar. Nasceu Ismael e hoje olha aí o que acontece no mundo todo aí, né? Da onde vieram os muçulmanos e tal, etc. Então, Deus falou, temos que ter paciência. Diga para o seu irmão do lado aí: Deus falou, tem que ter paciência, esperar. Espera aí, irmão. Espera o momento de Deus. Tá bom, querido? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, outra característica: tem uma maneira incisiva, franca e persuasiva de se expressar. Uma maneira, vocês estão vendo bem aqui, né? Está dando para ver bem, né? É uma maneira incisiva, franca e persuasiva de expressar. É incisiva, o que é coisa incisiva? Uma coisa que fala com propriedade, né? Que fala com autoridade. Franca, que é positiva, persuasiva, que a pessoa vai persuadindo aquilo ali. Repreende para convencer do erro, usando as escrituras como que, irmãos? Como que? Bússola para corrigir a direção daquele que se desviou. Irmão, eu estou te falando dentro da palavra. Irmão, eu vou te dar base bíblica para isso. Eu estou falando como homem natural, como homem de Deus. Está aqui, irmão, dentro da palavra de Deus. Usa como bússola. E a pessoa vai entender. Entendeu? O que ele precisa que seja entendido. Né? Vamos lá. Dons espirituais que geralmente acompanham essa pessoa. Geralmente o profeta, ele tem o dom maior, que é o quê? O dom que sobressai, e os dons satélites ao redor dele. Tá? Às vezes o dom dele maior é de profecia, profeta, mas o menor são os dons ao redor dele que vão vindo. Discernimento de espírito, por exemplo. Discernimento espiritual. Vamos entrar nesses dois semana que vem. Tá? O que é cada um? Semana que vem eu vou abordar cada um desses. Você não pode faltar. Traga mais um em nome de Jesus. Profecia é o dom maior. Palavra de conhecimento, falar semana que vem. E palavra de sabedoria. Tá? Esse dom eu vou falar semana que vem. O que é? Às vezes há confusão entre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Tá? Às vezes há confusão sobre isso aí. Nós vamos explicar direitinho semana que vem como é que acontece. Tá bom? Vamos lá. Dons espirituais que geralmente acompanham este dom ministerial. Tem variedade de línguas, interpretação de línguas e exortação. São outros dons também que acompanham, né, o profeta. São dons satélites, dons menores, não menores, né, mas na vida dele é menorzinho, mas acompanha ele também. O maior dele é a profecia. Vamos falar sobre semana que vem. Agora eu falo sobre o dom de evangelista. Muda aí, Camilo, por favor. Dom de evangelista. Vamos lá. Dom de evangelista é aquela pessoa
pessoa especial que Deus dá para que a pessoa compartilhe o Evangelho com os incrédulos, de tal modo que se torne discípulo de Jesus e membro responsável do corpo de Cristo. Efésios 4:11, já lemos aqui, Deus chamou para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. O que esse dom de evangelista tem? Essa pessoa tem. O que ele tem, na verdade? O evangelista, irmãos, ele tem uma capacidade de pregar o evangelho de forma simples e convincente. O dom de uma pessoa que é evangelista. Ele está na frente do banco, está falando de Jesus. Evangelista. Ele está no serviço lá, no momento certo, é claro, para ele não trazer problema, ele está falando de Jesus. Ele está no ônibus, alguém sendo lá dentro, sempre tem um folhetinho, uma coisa, está falando de Jesus. Esse evangelista é uma pessoa que tem sede de falar de Cristo. Sede. Tá? Então ele tem esse dom. Tá? Algumas características encontradas no possuidor desse dom. Primeira característica, ele gosta de levar outros a uma decisão por Cristo. Ele tem essa coisa, sim, tem. Tem um irmão chamado Deus Amor. Está bem, Deus Amor. Deus amou Baracho, ele é filho de judeu. Ele teve que já conseguir ler muitos anos atrás. Ele é gideão. Rapaz, como é que Deus amou ganhar uma alma para Jesus? Como é que Deus amou ganhar uma alma para Jesus? Deus amou, tinha um dom de evangelizar. Nunca vi isso. Chegava na fila assim, chegava com uma pessoa, se começar a falar, daqui a pouco, eu estava chorando, orando para a pessoa, e a pessoa sentava de Jesus. E aceitava de verdade mesmo. Ele vai ter muitos frutos no céu, vai ter muitas almas no céu que ele ama o Senhor. O Vitorino Silva, aquele cantor antigo, Vitorino Silva, não sei se alguém conhece ele aqui, antigo, ele foi veio para Jesus por um amigo nosso, que ele estava cortando o cabelo na barbearia, e esse barbeiro, ele era um evangelista, e cortando o cabelo dele, começou a falar de Jesus para ele. Olha só que coisa maravilhosa. Como é que você pode usar sua profissão para Deus, de cabeleireiro e barbeiro, de manicure, Você pode usar isso para Deus. Não é verdade? E aí ele está falando, dura mais de 20 minutos, mais de 20, meia hora, falando de Jesus, e aquele homem aceitou Jesus, e uma bênção. Para onde glória ao Senhor Jesus? Uma experiência, estava indo para a casa da minha mãe e na rua da minha mãe estavam três homens sentados assim, que eu conheço eles desde pequeno, e o Espírito de Deus falou assim: vai ali, dá bom dia para aqueles três homens ali, inclusive um traz ferro velho que está perto da minha casa, e eu senti de longe o cheiro de cachaça. Aí eu cheguei para ele e falei: por que você não deixa este vício? E ele estava com uma criança que vem a ser aluno nosso ali no Mora Junto. Aí ele começou a chorar, e eu coloquei a mão sobre a vida dele, e comecei a falar do amor de Jesus, e a esposa dele está toda queimada. Ela foi para Itaboraí, não sei se é essa que o pastor pediu oração semana passada, foi lá para cima de Itaboraí, e ela começou a discutir com uma pessoa, então ela estava bêbada, a outra esperou ela dormir, tacou fogo no corpo dela todinho, ela tem carne viva internada em Itaboraí. Aí o Senhor falou assim: desce essa bolsa e começa a ministrar sobre a vida deste homem. Eu parei ali, orei, fiz um apelo, isso foi ontem. Ele aceitou Jesus como Salvador, e hoje eu vou tentar passar lá perto da casa da minha mãe para trazer ele para a casa do Senhor. E ele falou: professora, eu preciso largar esse vício, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Então, e a minha esposa está lá toda queimada em carne viva. Vai lá falar desse Deus naquele hospital. Então, gente, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu creio que a Deus, na minha igreja, Deus deu esse dom a cada um, pastor. Basta ter intrepidez e levar a palavra de Deus. Basta ter isso. Amém, querido. Dá uma melhorada no som, por favor. Vamos usar esse aqui. Aí a Regiane vai distribuir o microfone quem quiser falar aí, tá? Porque está gravando. Melhora, por favor, aí, por gentileza aí. Vamos lá, queridos. Abre mais o som, por favor, aí. Então, essa é outra característica. Ele tem facilidade de iniciar uma conversa com uma pessoa estranha e levá-la a Jesus. Puxa
puxa vida, na fila, assim, puxa, será que Botafogo vai ser campeão? Eu não sei. Aí eu falei, meu monte, tirou mais uma, né? O cara começa a se interessar, aí pega amizade com a pessoa, e a pessoa começa, daqui a pouco ele puxa para o Evangelho, né? Ele puxa o Evangelho para aquela pessoa, e daqui a pouco o que acontece? Ele começa a falar de Jesus ali para aquela pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Começa a falar de Jesus para aquela pessoa, e a pessoa começa então a entender. Então ele tem facilidade, ele tem muita facilidade de falar, de desviar a conversa, né, para aquela pessoa estranha e levá-la a conhecer a Cristo. Tá? Vamos lá mais à frente um pouquinho, irmãos. Vamos adiantar um pouco. Aí, essa pessoa, ele gosta de cooperar com o trabalho evangelístico da igreja. Todo o trabalho evangelístico da igreja, seja, né, o trabalho das crianças na casa de leite, seja pequenos grupos na igreja, seja a evangelização do ministério de evangelização da igreja, ele começa a dar uma assistência, que ele gosta daquilo. Pode abrir mais um pouquinho. Ele gosta daquilo, entendeu, irmãos? Então, queridos, é importante isso, tá? Porque o que acontece? A pessoa, ele tem esse gosto de cooperar, tá? Preocupa-se com seus parentes, amigos, vizinhos e colegas. Puxa, eu estou morando aqui, eu vou fazer um culto na minha casa, ou então vou abrir aqui um pequeno grupo, né, para poder fazer isso. Ó, a família da irmã Rejane, de Aristides, o pessoal lá, aquela casa ali, irmão, uma bênção aquela casa, uma bênção, né, gente? Quantas vezes ali aceitaram Jesus, né? Hoje, talvez não estão aqui em outras igrejas, mais próximas, tem pessoas que estão em outras igrejas, né? Semente foi plantado, e às vezes semente foi plantado, não brotou agora, mas vai brotar daqui a um tempo, né? Daqui a um tempo vai brotar. Então, irmãos, a pessoa gosta, a pessoa tem esse dom, fala assim, eu quero evangelizar, eu estou preocupado com o meu amigo, com o meu vizinho, com o meu colega, né? É importante isso aí, tá, irmãos? É importante a gente ter essa ideia, tá? Uma evangelista no hospital. A irmã Cristina, né? Cristina é evangelista no hospital. Irmãos, vou falar a verdade, eu já trabalhei na área de enfermagem. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, ela teve muito que eu esqueci, chamava-se Oswaldino. Ele tinha levado uma pancada na Imagé e fraturou aqui essa perna dele aqui. E ele, tadinho, pegou infecção hospitalar e não resistiu. Ele morreu, mas antes de morrer, irmãos, aquele homem tem certeza que vai encontrar ele no céu. É um lugar maravilhoso que falei de Jesus, né? Falei de Jesus, ele chorou assim, a lágrima saindo assim, aceitou Jesus como Senhor da vida dele. E, irmãos, que bênção! As pessoas estão acreditando. Que bênção! O pai ouviu muito de Jesus foi dentro do hospital. Aquelas pessoas que iam evangelizar lá dentro do hospital, chegavam lá, ofereciam uma oração a ele. Ele lá no camar, ele aceitava aquela oração e a gente vê o semblante dele mudava. Então repete de novo aí para a gente poder ficar bonito aqui, vai lá. Não, eu estava falando sobre a Cristina, que ela é uma evangelista, porque até era melhor para falar, porque muitas vezes ela dizia assim, teve um jovem lá que estava lá, pedia oração, e a gente orava, e ela falou assim, ele aceitou Jesus, mas assim, foi, né, partiu, mas partiu salvo. E meu pai, que era espírita, né, nós éramos do Candomblé, e meu pai ouvia muito falar de Jesus e minha mãe dentro do hospital, porque meu pai estava internado e as pessoas iam lá evangelizar e perguntavam para ele, você quer receber uma oração? Ele ficava parado, aí a pessoa falava assim, não importa a sua religião, nós estamos aqui para falar de Jesus para o Senhor e dizer que Ele pode te curar, te salvar, e ele aceitava. E eu creio que aquela semente foi lançada no coração do meu pai e da minha mãe, ali dentro do hospital. Eu sei que tinha uma tia que orava muito por eles, mas aquela semente foi lançada ali naquele hospital. Então, que pensa? Então, a Cristina tem o dom de evangelista. Dentro do hospital, quantas almas, em vez de Cristina ficar quietinha na igreja e tal, quantas almas ela vai ter no céu?
Olha só, quantas almas, para a glória ao Senhor Jesus, quantas almas, quantas vidas. Isso é galardão da tua vida. No céu vai ter muita coisa assim que a gente vai estranhar. Puxa, trabalhei tanto para Deus, não galardão aqui. Não, você não via aquela irmã que quase fazia nada na igreja, mas ela tinha um trabalho fora, e ainda mais ganhar alma para Jesus, é uma coisa tremenda, coisa maravilhosa. Aquela pessoa tem um galardão enorme ali, para a glória ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quais são aí, irmãos, os dons espirituais que geralmente acompanham essa pessoa? Os dons espirituais, dom de cura. O evangelista muitas vezes ele tem dom de cura, ele tem dom de maravilhas, tem dom da fé, tem dom da misericórdia. Quem dom da misericórdia, a pessoa sente misericórdia daquela pessoa, sente dó, sente assim a gente vê as pessoas assim, sofrendo, né? Às vezes, como disse aquela nossa irmã Claudinha, é um alcoólatra, né? Inclusive aquela pessoa que a irmã pediu oração aqui semana passada, que botaram fogo nela, saiu no jornal, usou o jornal, semana agora, que a vizinha, a colega dela foi lá e ela estava alcoolizada e botou fogo nela. Olha só uma pessoa dessa chega no hospital, você tem que ter misericórdia de uma pessoa dessa. Já vive uma vida desgraçada, alcoólatra, uma miséria tremenda, uma pobreza tremenda. Então tem que ter misericórdia. Então o dom do evangelista geralmente acompanha essas pessoas, curas, maravilhas, fé e misericórdia. Amém, querido? Vamos agora a um dom importante, tá? Que é o dom de pastor. Vamos ver se você tem dom de pastorear aqui na igreja. Estamos precisando de pastores novos aqui na igreja, né, irmãos? Estamos precisando de pastores novos na igreja. Vamos lá. Que dom é esse, dom de pastor? Ele diz assim lá no versículo: Ele deu Deus para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores. Eu descobri que tinha dom de pastor na minha juventude ainda, que eu gostava de fazer isso aqui, como faço até hoje. A pessoa fala: Jesus, você vai ser pastor, você vai ser pastor, e Deus me chamou para isso. Então, qual é esse dom? É aquela capacidade especial que Deus dá para que a pessoa assuma a responsabilidade em longo prazo pelo bem-estar espiritual de um grupo de crentes, conforme em Efésios 4 e 11. Ou seja, nós vamos definir aqui o que acontece. A pessoa tem uma capacidade, que a longo prazo de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas, de cuidar. Ele gosta de cuidar de pessoas. Ele É verdade. um pequeno grupo, um grupo pequeno. Às vezes ele vai cuidar de grande, mas ele vai lá, pergunta como está, manda zap, se preocupa, pega a pessoa, tira o carrapicho dela, ele vai e fala de Jesus, manda mensagem, diz para ele bons livros, bota bons livros para ele ler, e tal. Isso é um pastor. Isso é um pastor. Com o P pequeno, como a gente fala aqui dentro da nossa igreja, é um pastor de um pequeno grupo. Ele se preocupa com aquela pessoa. Quais são ali, irmãos, a característica encontrada no possuidor desse dom? Sente a grande necessidade e responsabilidade de promover o crescimento de um grupo de crentes, levando-os ao amadurecimento da vida cristã. Essa pessoa que tem essa chamada, existe grande necessidade de promover o crescimento daquele grupo de crentes. Leva aquelas pessoas a amadurecer espiritualmente. Irmão, uma coisa é você aceitar Jesus. Paulo fala que muitos estão no leitinho racional, no leitinho ainda. Leitinho, fica leitinho. Paulo fala que a criança, você não pode meter na boca dele feijoada. Alguém que já botou feijoada na boca de uma criança de 1 ano, de 8 meses, 6 meses? Se você fez isso, eu falo: você estava doido. Você está com feijoada, está doido. Aí você pega aquela coisinha pequenininha, só para sentir um gostinho, só o caldinho, bota na boquinha dele. Mas você pode fazer isso, mas você vai pegar aquela carne seca, aquela orelha de porco, aquele pé de porco, vai pegar ali aquela. Oh, Jesus maravilhoso, aquela garganta, vai matar a criança. Vai matar a criança. Porque o estômago dele não está preparado para receber aquilo ali. Você botou caldo de quinó ali, você botou alho, botou pimenta, botou tudo de coisa, vai ficar doido.
A não ser que você com ele, não vai. Jesus, não vai fazer isso, né? Então, o que acontece? Muitos que não aceitam Jesus estão ainda tomando leitinho. Criança toma leite, bebê toma leite, bebezinho toma leite. É importante que chegue na igreja para poder crescer espiritualmente. Semana agora eu estava ouvindo o evangelista Dionísio, pastor Dionísio, né, que é o antigo aqui da igreja. Tem um filho dele que mora lá em Tempo-Açu. Ele falou: Jesus, você precisa, ele está na igreja, mas a igreja dele, assim, uma vez por semana. Ele não tem discipulado, não tem aprendizado. Faz o que você fez comigo quando cheguei na tua igreja. Uau! Falou para mim, isso me deu uma alegria. Faz o que você fez comigo. Hoje eu sou um pastor, conheço a palavra de Deus. Glória a Deus. Vai lá, pega meu filho lá, pelo amor de Deus. Leva a tua igreja lá em Tempo-Açu, para aprender a palavra de Deus. Porque o garoto, irmão, ele olha para o filho dele e vê que o garoto não tem a base espiritual que precisa para crescer. Então, irmãos, o que acontece? Aquele que tem chamado a pastoral, né, mesmo que ele tenha sido um pequeno, mesmo que ele esteja no pequeno grupo, que nós queremos voltar aqui na nossa igreja, né, seja um pequeno grupo, você cuida daquela pessoa, você fala de Jesus para ele. Ele chega tudo arrebentado, ele chega todo falido espiritualmente, ele chega cheio de problemas espirituais. Você vai tirando o carrapucho dele, você vai cuidando dele, você vai orando com ele, você vai visitando ele, você vai cuidando, vai falando de Jesus, vai dando os primeiros passos para ele na fé. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E o que acontece depois? Ele vai crescer espiritualmente. Eu vou te falar a verdade: amanhã ele vai te valorizar mais de qualquer outra pessoa. Glória a Deus. Você vai se tornar o pai espiritual dele. Você gerou ali aquela pessoa. Essa é a função do pastor, né? A função pastoral é exatamente essa, tá? Então, queridos, é importante, né, a gente ter essa ideia, né? Tem prazer, ele tem prazer, vai lá, ele tem prazer em ser útil na recuperação espiritual de crentes que se afastam do Senhor. Fulano, cadê você? Fulano, eu estou preocupado contigo. Eu estou meio desanimado. Não, vamos aí para orar. Vamos falar, você não pode se afastar. O reino espiritual dessa igreja é luta espiritual. Você precisa se firmar com o Senhor, porque sua vida estava melhorando, agora está começando a ficar tudo ruim de novo. Então, queridos, ele tem prazer em ser útil na recuperação espiritual de crentes que se afastam do Senhor. Tem prazer em alimentar os crentes com a palavra de Deus. Nós estamos fazendo hoje aqui nesta manhã, com toda a chuva. A gente pode dizer assim: está cheio de manhã, com toda a chuva. Né, irmão? Deu aí? O povo está vendo, porque o povo quer aprender. Está sendo útil para você esse ensino. Está sendo proveitoso para você. Você está aprendendo. Então, ele tem prazer, o quê? De alimentar os crentes com a palavra de Deus. Ele vai ter prazer de chegar com ele, pegar aqui uma nova vida em Cristo, né? O nosso discipulado aqui, mostrar para ele, falar de Jesus para ele. Isso é muito importante. Dons espirituais que geralmente acompanham este dom ministerial. Dons espirituais. Quem geralmente tem dom de pastorado, tem misericórdia. Você tem que ter misericórdia. Você vê tanta coisa errada, tanta gente precisando, tanta gente com necessidades. Tem que ter misericórdia. O pastor que não tem misericórdia não é pastor. Tem que ter misericórdia. Hoje tem que tomar muito cuidado para botar alguém na tua casa, né? Igual um pastor amigo, se botou alguém na casa, o cara foi estuprou a filha e foi embora. Então, tem que ter cuidado hoje, né? Hoje você tem que ter muito cuidado, né? De trazer a pessoa para cá do Senhor, não é verdade? Então, mas você vai usar de misericórdia, uma cesta básica, às vezes alguma coisa que ele precisa, né? Uma roupa, um emprego. Tem tantos aí na rua largados, são bons profissionais. Bons profissionais. O cara às vezes fala até idiomas. O cara às vezes tem uma formação tão boa, mexe com consertador de máquina, como nós tratamos uma vez de um que chegou na nossa casa lá, quando a gente era criança, e o cara era mendigo lá no Rio, aceitou Jesus. Depois a gente sabia que ele sabia fazer tantas coisas. Consertava máquina de lavar, consertava máquina antigamente da geografia, consertava liquidificador, e os irmãos da igreja começaram a ajudar ele, dizendo: como? Quem tinha máquina de lavar quebrada em casa? Irmão, eu tenho. Bota a mão no Luiz, que ele sabe consertar. E ganhava dinheiro dele. Entendeu? Liquidificador em casa quebrado, ele consertava. Ventilador em casa quebrado, ele consertava. Então,
esse é o dom da misericórdia, tá? Dom de ensino, nós estamos fazendo aqui hoje. O pastor precisa ter dom de ensino, dom de discernimento do Espírito, né? Dom de discernimento do Espírito. Tiraram, eu fiquei perdido aqui agora. Dom de discernimento do Espírito, né? Vou falar semana que vem, e palavra de sabedoria, tá bom, irmãos? Amém, queridos? E nós vamos falar agora do próximo dom do mestre. Já estamos encerrando já, irmãos. Se não correr, não dá tempo, né? Dom do mestre. O que é dom de mestre? Deus deu para apóstolo, profeta, pastores e mestres. O que é o mestre? Mestre é aquele que tem a capacidade especial que Deus dá para que a pessoa comunique informações relevantes à palavra de Deus para a saúde e o ministério do corpo de Cristo e seus membros individualmente, de tal modo que todos os crentes possam aprender. O mestre na palavra é aquele que descobre coisas na Bíblia que ninguém descobre. O mestre é aquele, olha que interessante esse dom, irmãos. O mestre é aquele que fala: gente, eu passei 1000 vezes esse versículo, nunca tinha dado esse prisma, nunca tinha tido essa visão sobre esse versículo bíblico. E o camarada ali, ele consegue ter um discernimento espiritual, que a mente dele se abre de tal forma que ele consegue entender aquele versículo aí de forma tão maravilhosa, que você fala: gente, é aquele pregador que prega tudo da igreja, né? Como aquele apóstolo Eduardo prega na igreja de forma maravilhosa. Você fala: gente, como que isso tirou isso tudo aí? Da onde? Inclusive está no YouTube da igreja. Eu queria, Maria, de noite botar essa Maria no YouTube, o pessoal vê, tá? Depois bota lá o link ali em cima, tá? Da propaganda da igreja, para a gente poder acessar bastante o YouTube da igreja, tá? Tá lá, a mensagem está lá. Foi a última, né, Maria, que você fez, né? A última mensagem dele, o apóstolo Eduardo, né? Maria e a Ana Clara vai compilando e vai colocando lá, tá? Então, o dom de mestre é aquele: gente, uma pegou os 5 pães e 2 peixinhos aqui na igreja. 5 pães de mais, irmãos. Eu quero ver, eu posso falar, eu quero ver, fica doido, cara. Estou desesperado. Pregou sobre 5 pães de peixe, mas tirou tanta coisa. Você vai ver lá no YouTube. Já assisti de novo lá. Assistiu de novo, né? Vale a pena você assistir e você revisar a mensagem. Ele tirou tanta coisa de 5 pães e 2 peixinhos. Fala: gente, meu Deus, como que faz? Meu Deus, coisa doida. Como é que o cara tira tanta coisa ali dentro? Isso é um mestre. Isso é um dom. Mazzoni também é mestre. Isso é um dom. Isso é um dom. Pastor Paulo Mazzoni também é outro. Quer ver também um seu tenor de mestre? Pastor Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes tem um dom de mestre. Maravilhoso. Tem um dom de mestre. Então o mestre, irmão, ele tem a capacidade, tá, de fazer isso. Algumas características contrárias que tem esse dom: é preparado por Deus de modo especial para esclarecer sua palavra de maneira atraente e compreensível. Essas pessoas têm uma forma de esclarecer a palavra de Deus de maneira atraente e compreensível, né? Você consegue entender exatamente tudo que está falando. Ele te leva a um patamar de conhecimento. Você fala: gente, como é que pode isso? Eu estou pegando isso aí agora, mas já vi esse versículo 1000 vezes, já li esse texto centenas de vezes, mas ele fala de forma atraente e compreensível. Características outras, vamos lá: preocupa-se em conhecer tudo que está ao seu alcance sobre um tema bíblico e sente que tem uma responsabilidade muito grande em transmitir este ensino. Tudo que está ali naquele tema bíblico, ele vai procurar o quê? Conhecer. Vai fazer igual o açougueiro vai na carne, dissecar aquilo ali, tá? Dissecar, os caras pegam aquele caminhão enorme, cheio de partes de coxa de boi, né? Aquelas coisas grandonas, pendura ali naquele ferrão ali. Aí vem o açougueiro, o que ele faz ali? Ele vai separar as carnes ali. Aí depois sobra só o que, irmãos? Só o osso. Isso é dissecar.
Dissecar isso. Entendeu? Dissecar, ele vai cortando, tira o que é sem, tira o filé, ele tira ali a alcatra. Ele não pode pegar aquilo tudo ali e partir para o meio, porque vai misturar as carnes. Ele sabe onde está a verdadeira carne ali dentro, daquela parte do boi. Entendeu? Ele vai separar. Aí ele pega aquelas carnes ali todinha e vai separando. O que é patinho? Bota aqui. O que é alcatra? Bota aqui. O que é filé? Pendura aqui. O que é aceia? Pendura aqui. Né? O que é lombinho? Pendura aqui. Vai embora. Né? Vai embora. Vai pendurando tudinho. Aí que eu falo, como é que você conhece as carnes? Tem que estudar, né? Aqui eu vou para carne, não sabe coisa. Aqui eu não conheço as carnes. Direito, tem que estudar. Você pega o boi lá, você vê na internet, você pega o boi na internet, vai dizer exatamente a parte do boi que tem a alcatra, que tem o filé, que tem a lominha, que tem a bola da pá, que tem tudo isso aí, que tem a alcatra de aranha, que é muito bom fazer churrasco, a alcatra de aranha, tudo isso aí vai dissecando. Então, o açougueiro ele faz exatamente isso. E o mestre, o que o mestre fala na palavra de Deus? Ele vai dissecar, ele vai ver tema por tema, ele vai estudar, vai pegar os versículos bíblicos, vai se aprofundar. Ele tem um conhecimento naquilo que Deus deu a ele, que ele vai se aprofundando cada vez mais. Amém, querido? Para encerrar essa parte de hoje aqui, irmãos, outra característica para poder encerrar aqui e a gente fechar o nosso ensinamento aqui. Não gosta de ficar preso ao ensino preparado por outros, preferindo expor o assunto da sua própria maneira. Então, o mestre, ele não gosta de ficar preso. Ele vai preparar, ele vai se itinerar, ele vai ter ali o dia dele. Às vezes ele pega de manhã. Meu pai era mestre da palavra, irmãos. Meu pai era mestre da palavra. Ele pega às vezes de manhã e até tarde da noite preparando o ensino. E embora, preparando. Mestre, se dedicava, ficava em cima daquilo, pegava o mundo dessa Bíblia, pegava o dicionário, hoje tem internet, né? Pegava versões diferenciadas e preparava aquilo, ia com a máquinazinha de escrever e preparava os estudos ali de forma linda, forma maravilhosa. Fazia isso. O mestre faz isso. O mestre, ele não sossega enquanto ele não vai se aprofundando. E vai descendo. Quanto mais fundo ele vai, mais coisa vai descobrir. Esse é o mestre da palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Aleluia. Quem quer ter esse dom de mestre? Diga amém, irmãos. Amém. Todo esse dom maravilhoso, né? Queria ter o dom desse nome de Jesus, dom maravilhoso. Né? Ele fica preso, ele vai se aprofundando. Né? Quais são os dons espirituais que geralmente acompanham este dom ministerial? Quais são os dons? Ele tem o dom de ensino, tem o dom de discernimento, tem a palavra de sabedoria e tem a palavra de conhecimento. Amém, querido? Semana que vem, nós vamos estar praticamente encerrando essa série de estudos e depois a pastora Regiane, vai fazer aqui, essas semanas, né, junto com a escola, para dentro da escola normal, cada professor vai distribuir, né? Na outra semana que vem vai encerrar isso tudo aqui.